A história que eu precisei viver para me encontrar. Comecei aqui forte e me tornei, digamos, essa terapeuta que hoje eu me encontro. Quero contar para vocês aqui, né, como é que foi a minha trajetória. Durante muito tempo, então, eu vivi ali tentando entender o que havia de errado comigo. Por que eu me sentia tanto desse jeito? Ali. Por que os meus relacionamentos ali, né, que eu estava tendo, estavam conturbados com meu marido, com meu chefe, com meus colegas de trabalho? Porque por mais que eu me esforçasse, parecia que sempre tinha algo que me puxava para baixo, sempre tinha brigas e entendimentos. Hoje eu consigo entender ali. Muito do que aconteceu comigo, tudo iniciou, veja assim, uma busca quando a Giovana nasceu. Naquele tempo eu era funcionária pública, então eu tinha uma estabilidade. Naquele tempo ali existia uma mulher que ela não se conhecia. Então, quando a Giovana nasceu, também nasceu o quê? Uma mãe cansada, sobrecarregada, uma mulher que queria tomar conta, culpa quando trabalhava, culpa quando estava em casa. Então foi, digamos ali, uma desgraça, tá? Foi uma desgraça mesmo. É muitos turbilhões. Eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso hoje, né? O quanto a gente está, então, desconectadas da gente mesma. Então, quando a Michelle ali, ela começou a iniciar uma nova fase da vida, ela não tinha entendimentos do que hoje você vai entender aqui. Ela não tinha esse entendimento que hoje talvez você vai entender aqui. Tá? Então, eu quero contar um pouco também como eu cresci ali, como é que tudo começou. Tá? Eu cresci, então, num ambiente aonde o amor não era tão explícito, sabe? O que mais havia naquela infância? Havia rigidez, havia medo, haviam brigas constantes dos meus pais ali. O meu pai, ele tinha uma postura autoritária, rígida, então ele trazia uma constante sensação de tensão no ambiente, porque era sempre através dos gritos. Meu pai, digamos, ele não sabia falar, como eu estou falando, era através dos gritos, brigas, da imposição, tem que ser do meu jeito. E a minha mãe era uma mãe muito ocupada com as suas próprias dores. A minha mãe não conseguia lidar com tudo aquilo ali. A minha mãe, ela trabalhava demais. A minha mãe, ela não conseguia ser aquela mãe acolhedora que a minha criança precisava. E ali, sem perceber, eu comecei a me moldar. Eu quero que vocês vão gravando tudo isso daqui que eu tô falando para vocês, porque tudo é importante. Onde tudo começou ali, então. O meu pai, então, ele não tinha uma presença acolhedora, amorosa. E a minha criança, ela cresceu nesse ambiente. Então, o ambiente que ela cresceu era um estado constante de sempre observando, sempre tentando acertar, sempre tentando não errar naquele ambiente, né? Então, ali naquele ambiente eu carreguei muito o quê? Medos, incertezas, eu não podia errar, senão eu seria punida. O meu pai, ele era uma pessoa muito rígida. Sim, eu apanhei na minha infância, né? Então eu cresci uma menina aonde eu tinha que lidar muito cedo, né, com esse medo, o medo da rejeição, a busca da aprovação, eu tentando ser suficiente para o meu pai, então um pai muito rígido na questão da escola, aquele, se você, quem foi assim, se você não passar de ano, você vai apanhar, se você não fizer isso, você, então sempre nessa base do medo, da surra, então a minha infância, ela foi moldada com isso, e isso eu entendi que a adulta, Michele, nos relacionamentos, eu era aquela que me anulava. No trabalho, eu era aquela que eu me esforçava até, mas também no trabalho eu discutia com o meu chefe, tinha a questão de autoridade com o meu chefe, eu batia de frente. Pessoas que me traziam a semelhança do meu pai, nossa, eu tinha muitas brigas com isso. Dentro de mim também existia um vazio, uma questão que parecia que nada preenchia ali. Então, eu vivia como? Com uma máscara da mulher forte, que resolve tudo, a máscara da perfeição, que nunca pode falhar, a máscara do controle, que eu tenho que organizar tudo, tudo sou eu que faço, a máscara do sacrifício, aquela que cuida de todos menos de si mesma.
E por fora eu dava conta de tudo, mas dentro eu estava cansada, sobrecarregada. Então por isso que eu discutia com meu marido e eu não se entendia. Aquela Michelle, por mais que quisesse que ele ajudasse, ela tinha a máscara do controle, ela tinha a máscara de que eu não posso errar, eu tenho que fazer aqui. Eu me sentia insegura. Eu vivia num looping ali, né? E o que que eu compreendi também, que eu quero que vocês compreendam, que quando a gente é mãe, a gente passa por uma transformação. E isso não é uma transformação fora, que nem coisa de margarina, não é interna. Porque a criança faz a gente reviver dores internas. E quando a gente casa também, a gente vai para esse movimento de qual é o movimento? A fazer projeções do parceiro relacionado ao passado. Isso é certo. Tá? E eu posso falar isso por mim, da minha história, mas também de várias outras mulheres que eu acompanhei aqui. E porque a gente traz o quê? Toda essa projeção. Então, a Michelle estava projetando no Marcelo, meu marido, todo aquele passado. Eu estava projetando sobre as minhas filhas toda aquela insegurança da minha criança lá atrás. Então, quando eu entendi que eu não conseguia mais sustentar isso sozinha, a Michelle ela teve um burnout. Muitas mulheres têm ansiedade, depressão. Eu tive um burnout, meu corpo não aguentou. Eu tive problema de coluna, eu tive várias questões ali que eu não conseguia lidar, que eu procurei, né, terapias tradicionais hoje que não consegui ter respostas. As respostas foram muito superficiais. Tu vai conversar com as pessoas externamente, eu tinha um trabalho que era seguro, estabilidade, um casamento, um filho. Mas e por que que muitas mulheres se sentem assim, né? E isso faz parte do quê? Do despertar interno, que é o quê? Eu tenho que parar e entender que dentro de mim existe uma questão que eu não compreendia ali. E, a terapia tradicional não faz a gente entender, porque como que eu vou entender com a minha cabeça? A minha cabeça é lógico que eu não entendia. Eu nunca que iria olhar para o meu passado. Só que daí eu fui buscando um outro caminho. Né? A minha consciência foi me levando para outros caminhos, aonde eu mergulhei profundamente também no trabalho do Joe Dispenza. Eu trabalhei profundamente também Mulheres que Correm com os Lobos, é um livro que eu convido vocês a ler. A Jornada da Heroína, muitos ensinamentos da Lois Hay, ali fui trabalhando esses ensinamentos dela, porque ela traz muito essa questão do amor próprio, das curas emocionais. O livro de Mulheres que Correm com os Lobos é um despertar para o feminino. A jornada da heroína nos convida a um caminho interno que toda mulher deveria passar. E foi aonde que eu fui buscando também, tá? Aí eu também fui mergulhando e bebendo da filosofia com base nos ensinamentos da Lúcia Helena Galvão ali. Comecei a compreender com mais profundidade essa prática terapêutica do autoconhecimento, porque entender o autoconhecimento, que é o que muita gente faz, e eu também estava assim, eu entendia muitas coisas. Gente, eu já estou nesse processo há mais de 10 anos, são mais ou menos 14 anos, tá? Que eu venho vivendo e bebendo de todas essas fontes que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu entendo vocês quando vocês falam isso também para mim, ali. Mas eu entendo, mas compreender no entendimento é uma coisa. Aí eu vou trazer daqui para vocês, depois eu quero me aprofundar. Aí eu busquei outras formações, ó, constelação, hipnose, que é as minhas formações hoje, PNL, Reiki, coach, formações do feminino, consciência da mulher. Fui me aprofundando nas técnicas, acumulando técnica. Mas o mais importante não é as técnicas, foi o integrar as técnicas dentro de mim, foi viver elas. Porque a constelação ela é a técnica, mas ela que eu entendi, a gente não tem que pegar a técnica da constelação, a gente tem que viver a constelação. Assim como eu não vivo a hipnose ali como uma técnica, eu vivo ela como se fosse uma filosofia de vida para mim hoje. Entender é uma coisa. O que eu entendi? Que a gente precisa mudar o lugar interno, que existe um campo emocional inconsciente. Opa, que eu não sabia. As minhas projeções. Quando a gente vai casar, quando a gente tem filho, a gente traz tudo isso
nesse campo emocional inconsciente, pessoas, situações vão trazer gatilhos. É como se eu vou inconscientemente reviver o meu passado no meu presente. Quero que vocês entendam isso. Mas eu não quero, Michele, mas tem um campo emocional inconsciente que sustenta tudo isso. E que eu não entendia isso. Só que agora, estudando tudo isso, estudei também a neurociência, estudando ali como é o funcionamento do nosso corpo. Então, entender a técnica foi uma coisa, agora viver é a parte mais fundamental. E eu sentia isso também, de que, ai meu Deus do céu, a técnica ela vai te tirar, mas quem vai andar, vai sustentar, era eu. Então eu senti que ali, o que acontece com muitas mulheres, eu estava repetindo os mesmos padrões. Eu sentia que eu não era o suficiente. Eu sentia que eu vivia tentando. Opa, tem uma questão aqui. É um campo emocional inconsciente. A gente faz o quê? A gente não tá a razão e a emoção. A gente tem que trazer a emoção. Campo emocional inconsciente não é no entendimento, agora é na projeção, na interpretação de uma emoção. E como que eu entendi tudo isso? Estudando. Estudando com base também no meu passado. Aí eu compreendi que lá na minha infância, esse campo emocional inconsciente, ele é formado. E ele virou o meu padrão, ele virou o meu comportamento, ele virou a forma de amar, ele virou a forma de me posicionar, ele virou e ele que faz com que pessoas se aproximem de mim, situações se aproximem de mim, porque tem um campo emocional inconsciente. Eu quero que vocês imaginem, porque não é palpável, não é visível esse campo, mas ele é. E a ciência já está comprovando isso, através do que, Michele? Dos campos morfogenéticos, que a constelação fala. Então, outros que nem eu gostei do Joe Dispenza, que ele fala o campo quântico, ele fala muito sobre coerência, coração e mente. A gente precisa estar coerente, a coerência cardíaca. Se eu não estou coerente com esse campo, e aí que virou a sacada. E aí que eu trouxe para a minha vida o que hoje eu apresento a vocês. A jornada da liberdade emocional. Ela não nasceu de uma teoria, ela nasceu de uma história. Ela nasceu da minha dor, ela nasceu de uma busca, ela nasceu de uma transformação. Mas principalmente eu vi que isso é que faltava para as mulheres hoje, porque tem muitas técnicas, tem muitas terapeutas que estão ali fazendo a mesma coisa que eu, mas será que elas dão uma direção? Será que elas dão uma estrutura? Será que elas dão uma integração? Olha, gente, eu eu que fui atrás e fui buscando, fui entendendo, fui curando também, fiz muita também cura da criança interior e eu adoro. Hoje eu vivo muito dessa cura da criança, faço muito dessa cura da criança, porque precisa de existir direção, estrutura e integração. A pessoa precisa entender. A Michele fazendo terapia, se eu usar a minha razão, eu não vou descobrir. Mas agora eu tenho que entender a minha emoção, o que levou eu projetar, interpretar. Isso é um campo, por isso que eu estudei muito a hipnose, trago a hipnose não só como base, mas filosofia. A constelação não só como técnica, mas filosofia de vida. Lucilena Galvão, ela explica profundamente a história da mulher, a história de como é essa construção do feminino, e tem muito sentido aí, porque isso tudo interfere no nosso campo. Imagina que lá na sua infância, na minha infância, já existia regras. Quem fez as regras? Meu pai e minha mãe. E como aquela criança foi vivendo, sentindo e interpretando, foi criando o meu campo inconsciente. E isso é que eu compreendi. E esse campo, Michele, ele interfere no quê? Relacionamento, porque é ele que escolhe. Dinheiro é ele que escolhe. Aquilo que está ali. Pessoas é ele que vai escolher. Situações é ele. E como que eu sei?
porque esse campo ele armazena tudo. E como que eu entendo isso? O Joe Dispenza ele fala muito, você tem que estar coerente com esse campo. E como que eu faço isso? Ah, isso é através de técnicas também. Isso é através de você fazer um mergulho e entender que eu não preciso mudar o narcisista, eu tenho que entender por que eu estou atraindo esses tipos de pessoas ao meu redor. Por que eu atraio homens narcisistas para o meu redor? Por que a Michelle ali, eu entendi, atraía essa questão da raiva. Eu brigava muito com meu marido, eu brigava com meu chefe, todos os chefes eu brigava. Colegas que eu achava que tinha uma questão de autoridade, eu brigava também. Opa, tem um padrão aqui, eu entendi, sim. Vinha de um padrão da Michelle, tá num lugar de estar lá brigando com o pai. E essas pessoas são as minhas projeções. Por quê? Porque eu criei a máscara, eu estava no lugar. E o que eu entendi? Que eu tinha que desconstruir esse lugar, eu tinha que olhar para o sentimento, para a projeção, para a interpretação, e tudo isso é com base no quê? De sempre de estar numa estrutura emocional ali, e a gente precisa desconstruir essa estrutura. E isso é técnica. Isso foi o que eu entendi, é posicionamento. Porque diante da vida eu estou me posicionando de um jeito. A vida vai me trazer pessoas e situações para validar as minhas crenças. A vida vai te trazer situações de dinheiro para validar o que você sente sobre dinheiro, o que você sabe sobre dinheiro, o que você merece sobre dinheiro. Não é assim, ah, Michelle, eu quero mais dinheiro. Não, o que você sente que você merece. Não é sobre merecimento, mas é sobre o que você sente que você merece. Ah, eu não mereço, né? Coitadinha dos meus irmãos, inconsciente. Coitadinha da minha mãe. Se você ler, foi isso que eu entendi. Se você ler A Jornada da Heroína, Mulheres que Correm com os Lobos, você vai ter outro entendimento sobre a vida. É um despertar sobre autoconhecimento, esses dois livros, que eu convido você a ler também. Então, a Michelle, ela carregava muita história, muitas dores, muitos pesos. Eu aprendi isso na prática, na vivência ali, que tudo na nossa vida ali vem como gatilhos, e se tá tudo na minha vida, opa, tem um propósito, mas eu não sei. E eu vejo assim, ó, que a vida é uma espiral. E a gente está sempre correndo na mesma espiral, porque a gente não consegue evoluir, porque a vida é evolução e a gente evolui para cima. Opa, tá se repetindo na minha vida esse caos, mas esse caos só tá na minha vida. E por que só tá na minha vida? Opa, tem um padrão. E esse padrão eu vejo aonde? No campo emocional inconsciente. Porque tem um lugar e eu preciso me reposicionar. No momento que eu entendo, eu dou um salto nessa evolução, eu vou para cima. As coisas começam diferente aqui, tá? Agora tá começando a vir diferente. Michelle, quer dizer que vai parar o caos? Nunca, tá, gente? Nunca. É porque tudo é uma evolução. Agora, eu tenho outro caos que eu tenho que lidar, é outros problemas. Agora eu tenho que entender aonde que eu olho de novo? O campo emocional inconsciente. Tem alguma coisa que está me travando aqui. Opa, pulei. E assim eu tô indo. E é assim que eu busco que vocês olhem para a vida e entendam que é essa base que a gente precisa desestruturar. Isso é uma jornada, tá? Isso é uma jornada que eu entendi através de todos esses dessas técnicas que foram me ajudando. Eu busquei respostas, eu busquei conhecimento, eu busquei informações, mas eu principalmente busquei me entender ali, busquei entender essa repetição de padrão. Porque você já notou que você pode ter as mesmas situações de outras pessoas, mas e por que você atrai certo tipo de coisas e aquela pessoa atrai certo tipo? Você nunca se perguntou? Eu me perguntava muito isso. Aí eu entendi, sim, porque tem coisas que o meu campo registrou, não que não é o mesmo que o dela. Ela registrou outras questões. Ela vai olhar às vezes para a mesma situação e interpretar de uma outra forma. Mas por que isso acontecia? Porque tem registro no meu campo emocional inconsciente que vai fazer com que eu haja, eu tenho ações nessa direção. Ela tem outras ações. E por quê? Porque tem um registro inconsciente ali que tem interpretações diferentes. Então, por isso que mulheres têm relacionamento e tem tantas diferenças. Mulheres que são boas, têm conhecimento e não conseguem ir para frente. Por quê? Porque elas têm conhecimento interno sobre dinheiro, sobre posição da mulher, sobre uma interpretação desse lugar, sobre família, e tudo isso precisa ser
destruído, descriado, digamos assim, para saltar nessa evolução. Mas eu consigo entender isso aonde? Através da jornada liberdade emocional, desconstruindo esse campo emocional inconsciente que você interpretou, que você criou, que você projetou, que você sentiu. E isso não, a gente não consegue entender com a razão. Isso eu depois, né, eu posso até contar ali tantas situações, meu Deus, era isso. Tem coisas que eu sabia do meu pai, só que eu não sabia que eu, nossa, é isso, eu interpretei desse jeito. Nossa, da minha mãe eu interpretei desse jeito. E eu estava vivendo essa interpretação e trazendo isso para o meu presente. E é assim que você vive também. Foi isso que eu compreendi também. E não é com esforço, é com consciência que a gente dá esse salto nessa evolução, tá bom? Não é com esforço, não é com entendo, eu compreendo. A neurociência vai dar um dado para você. A gente compreende situações da vida. Você está consciente hoje 5%. E os outros 95%, Michelle? A neurociência chama de subconsciente. Estão lá no seu subconsciente. Lá no seu subconsciente. Eu gosto de chamar de um campo emocional inconsciente. Por quê? Porque além disso, eu entendi que não é só esse subconsciente, mas tem muitas coisas, porque tem uma interpretação que eu preciso entender, tem um sentimento, tem ali uma projeção. É isso que eu preciso entender. Tá? É por isso que essa foi a minha jornada. E por isso que eu entendi que a jornada da liberdade emocional, que é onde eu construí quatro, quatro, quatro atendimentos, quatro ali, que eu falo assim, são quatro o quê, né? É um método estruturado, né? É um tratamento para você se conhecer, é um tratamento para olhar a raiz do problema, para identificar isso, ressignificar e saltar, digamos. Depois, Michelle, vai viver a vida e depois eu volto e vou fazendo nessa evolução, porque isso faz parte da vida. E assim começou a minha jornada. Aí depois eu saí, né, do meu emprego público lá e estou trabalhando hoje como terapeuta de mulheres, porque eu fui entendendo esse feminino, trabalhando muito para ajudar essas mulheres também, que elas querem viver bem no seu relacionamento, elas querem ser uma mãe mais presente, elas querem, porque tudo isso, né, eu sei por mim também, eu quero entregar algo diferente para minhas filhas, e as mulheres também querem, mas por que que não consegue? Por causa desse campo emocional inconsciente que a gente precisa olhar com muita profundidade ali e ressignificar ele. E esse é o meu convite a você, então faça a jornada da liberdade emocional.